Você tem mais de 65 anos? Ou convive com alguém que tem? Então, este pode ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir na vida. Muita gente pensa que o AVC, ou como o povo diz, o derrame, é pura sorte, coisa da idade ou da genética. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele é resultado de pequenas escolhas que a gente repete todo dia sem pensar, principalmente pela manhã. Neste vídeo, vou te contar 8 hábitos matinais que parecem inofensivos, mas que podem aumentar e muito o seu risco de ter um AVC. Fique até o final, porque o último hábito é um dos mais comuns e menos comentados, mas também um dos mais perigosos. Se você levar a sério o que vai ouvir hoje, pode estar protegendo seu cérebro e seu coração todos os dias. Bora começar? Primeiro, café em jejum, um ritual com riscos. Para milhões de brasileiros, o dia começa com uma xícara de café quentinho. Aquele aroma que invade a casa, o calor na mão, a sensação de que a energia para começar o dia está garantida. Mas se você tem mais de 65 anos e toma café sem comer nada antes, pode estar se expondo a um risco desnecessário. Depois de uma noite de sono, seu corpo está um pouco desidratado, o sangue mais denso e os vasos sanguíneos mais sensíveis. Ao ingerir cafeína nesse estado, você sobrecarrega o sistema. Os vasos se contraem, o coração acelera e a adrenalina é liberada. Tudo isso faz a pressão arterial subir de repente, o que pode favorecer a formação de coágulos capazes de bloquear as artérias do cérebro. Diversos estudos mostram que quem toma café em jejum tem até 45% mais risco de sofrer um AVC. A questão não é abandonar o cafezinho, mas sim o momento certo e a forma de tomá-lo. A solução é simples, mas poderosa. Beba um copo de água assim que acordar. Em seguida, coma algo leve, como um pãozinho integral com queijo Minas ou uma fruta. Só depois, saboreie seu café. Assim, você protege seus vasos, estabiliza a pressão e pode continuar desfrutando da sua bebida favorita, sem esse risco escondido. Porque nessa idade, cada pequena mudança faz toda a diferença, e não é pouca coisa. 2. Levantar de repente, um erro comum com consequências graves. Você é daqueles que abrem os olhos e já pulam da cama? Essa ação tão simples e rápida pode se tornar uma armadilha perigosa para o seu cérebro se você tiver mais de 65 anos. Durante a noite, a circulação sanguínea muda, o corpo repousa e a pressão arterial diminui. Ao se levantar abruptamente, o corpo não tem tempo de se ajustar, causando uma queda súbita na pressão arterial, conhecida como hipotensão ortostática. Isso se manifesta com tontura, visão turva, desequilíbrio e até desmaios. Mas o mais preocupante é a reação do corpo a essa queda. Ele tenta compensar, liberando adrenalina, o que aumenta a pressão arterial, sobrecarrega o coração e expõe as artérias cerebrais a um estresse súbito. Esse estresse repentino pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos, levando a microlesões, coágulos ou até rupturas, que podem causar um AVC. Um estudo revelou que idosos que frequentemente sofrem de hipotensão ortostática têm um risco até 54% maior de ter um AVC isquêmico. A solução é tão simples quanto eficaz. Após acordar, sente-se na beira da cama por 1 ou 2 minutos. Respire fundo, movimente suavemente braços e pernas e certifique-se de que não está tonto antes de se levantar. Esse pequeno gesto matinal pode fazer a diferença entre um dia normal e uma emergência médica. Dê ao seu corpo o tempo que ele precisa. Vale a pena. Terceiro, esquecer seus medicamentos. Uma omissão que pode custar caro. Na correria da manhã, muitas vezes esquecemos o essencial. Tomar medicamentos pode parecer algo pequeno, algo que, se não for feito por um dia, não faz mal. Mas para um idoso, esquecer a medicação matinal, especialmente se for para pressão arterial, colesterol ou anticoagulantes, pode ter consequências graves. Pela manhã, a pressão arterial tende naturalmente a subir. Por isso,
Muitos médicos aconselham a tomar os medicamentos logo no início do dia para evitar esse aumento. Se você não os tomar, estará desprotegido contra essa elevação. Além disso, após o sono, o sangue fica mais espesso devido à desidratação, e o risco de formação de coágulos é maior. Se nesse momento o efeito do medicamento estiver ausente, o perigo se multiplica. Um estudo publicado no British Medical Journal mostrou que idosos que esqueciam seus medicamentos para a pressão arterial tinham um risco 36% maior de AVC no mesmo dia. E quando falamos de anticoagulantes, o risco de coágulos e embolias aumenta ainda mais. A solução? Criar uma rotina à prova de falhas. Coloque os medicamentos ao lado da escova de dentes ou da xícara de café da manhã. Use um porta-comprimidos com compartimentos diários ou configure alarmes no seu celular. Automatize esse processo. Não deixe nada ao acaso, porque uma única omissão, no momento mais inoportuno, pode mudar tudo. Erro número 4. Não beber água ao acordar. A desidratação silenciosa. Após 6 a 8 horas de sono, seu corpo acorda em um estado de leve desidratação. Você perdeu líquidos através da respiração e do suor durante a noite e ainda não os repôs. Essa falta de água torna o sangue mais espesso e viscoso, o que dificulta o fluxo sanguíneo. O resultado? O coração precisa trabalhar mais, a pressão arterial pode subir e o risco de formação de coágulos que entopem as artérias aumenta significativamente. Para pessoas com mais de 65 anos, isso é particularmente perigoso, pois a sensação de sede diminui com a idade. Muitas vezes, não sentimos sede, mesmo quando nosso corpo precisa desesperadamente de água. Um estudo publicado em 2017 na revista Stroke mostrou que uma leve desidratação matinal aumentou o risco de AVC em 34% nas 24 horas seguintes. Além disso, muitos idosos começam o dia com café ou chá, que são diuréticos e podem piorar a situação. A solução é imediata, simples e gratuita. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, beba um copo de água. Você não precisa beber grandes quantidades. Um único copo ativa o metabolismo, fluidifica o sangue e prepara o corpo para o dia. Se você não gosta do sabor da água pura, adicione uma rodela de limão ou um toque de suco natural. Esse gesto simples pode se tornar um poderoso escudo contra o AVC. Não subestime o poder de um copo d'água. Quinto, só coisas doces no café da manhã. O falso começo do dia. Muitos idosos começam o dia com alimentos que consideram leves, mas que na verdade são bombas de açúcar. Bolos, sucos industrializados, iogurtes açucarados, geleias ou biscoitos. Esses alimentos causam um aumento repentino nos níveis de glicose no sangue. Para combater isso, o corpo libera insulina. Em pessoas mais velhas, a sensibilidade à insulina costuma ser reduzida, o que pode levar a uma queda brusca de açúcar após o pico inicial. É o famoso pico e vale que ninguém quer. Essas flutuações geram estresse interno. O corpo reage liberando adrenalina, o que acelera os batimentos cardíacos, contrai os vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial. É como se o corpo estivesse numa montanha-russa sem cinto de segurança. Nesse cenário, as artérias cerebrais sofrem. Um estudo de longo prazo mostrou que pessoas que consomem um café da manhã rico em açúcar têm um risco 44% maior de derrame ao longo de 10 anos. É um perigo que a gente não vê, mas sente. Além disso, o excesso de açúcar aumenta a inflamação crônica e acelera a formação de placas nas artérias, promovendo a arteriosclerose. É como entupir o encanamento da sua casa, só que no corpo. A solução? Escolha um café da manhã com baixo índice glicêmico, aveia com frutas e castanhas, ovos mexidos com espinafre ou torrada integral com abacate. Esses alimentos mantêm os níveis de açúcar no sangue estáveis, protegem os vasos e dão energia duradoura. É o famoso café da manhã de campeão, para começar o dia com o pé direito.
Não se trata de cortar o açúcar completamente, mas de não começar o dia atacando suas artérias. O que você come no café da manhã pode ser seu remédio ou seu risco silencioso. Sexto ponto. Pular o café da manhã, o inimigo invisível do cérebro. Muitos idosos dizem, não sinto fome de manhã, e pulam o café da manhã, sem pensar que isso pode comprometer a saúde cerebrovascular. Durante o sono, o corpo está em estado de jejum. De manhã, os níveis de açúcar estão baixos e o corpo precisa de energia para funcionar. Não comer nada desencadeia uma resposta ao estresse. Hormônios como cortisol e adrenalina são liberados. Essas substâncias aumentam a pressão arterial, aceleram os batimentos cardíacos e contraem os vasos sanguíneos. E se você ainda adicionar a desidratação, o cenário fica perfeito para a formação de um coágulo sanguíneo. Uma meta-análise de 17 anos, com mais de 650 mil participantes, mostrou que aqueles que pulavam o café da manhã tinham um risco 87% maior de morrer de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC. Isso é ainda mais grave se você toma medicamentos em jejum, ou se seu corpo já está fragilizado por outras condições pré-existentes, como diabetes ou pressão alta. Pular o café da manhã não vai te deixar mais saudável ou mais magro. Pelo contrário, vai te deixar vulnerável justamente quando você mais precisa de proteção. O corpo precisa de combustível para funcionar corretamente. Um café da manhã leve, mas nutritivo, pode ser uma medida tão importante quanto qualquer remédio. Um ovo cozido, um pouco de aveia, um punhado de castanhas ou frutas frescas podem fazer uma enorme diferença. Ignorar essa necessidade básica é virar as costas para a sua saúde. Sétimo, fazer esforço ao ir ao banheiro, o tabu que ninguém menciona. Essa é talvez uma das mais ignoradas, mas também uma das mais perigosas rotinas para a saúde do cérebro, especialmente para a nossa galera da melhor idade. Na velhice, o intestino frequentemente desacelera, o que leva a problemas como a constipação, o famoso intestino preguiçoso. Muitos fazem um esforço danado toda manhã para evacuar e acham que isso é normal na idade. Mas esse esforço, essa força intensa, tem um efeito oculto e perigoso. Isso causa a chamada manobra de Valsalva. Você prende a respiração e aumenta subitamente a pressão no peito. Isso, por sua vez, faz a pressão arterial na cabeça disparar. Em pessoas com vasos sanguíneos enfraquecidos, o que é comum na idade avançada, esse aumento súbito de pressão pode causar uma ruptura ou um coágulo. É como se a mangueira estourasse. Estudos recentes mostram que idosos que frequentemente fazem força para evacuar dobram o risco de derrame nos próximos 5 anos. Isso é sério, gente! A solução é prevenir a constipação, em vez de forçar o corpo. Beba bastante água, coma alimentos ricos em fibras como frutas, verduras e grãos integrais. E mantenha-se em movimento diário, mesmo que seja só uma caminhada no calçadão ou no parque. Se você toma medicamentos que causam constipação, converse com seu médico para ajustar o tratamento ou incluir um laxante suave e seguro. Não se automedique, hein? O momento mais íntimo do dia também pode ser uma armadilha silenciosa se não for tratado com cuidado. Proteger seu cérebro começa cuidando de todo o seu corpo. É um combo. Oitavo, dormir mal ou acordar de repente, o estresse que se acumula. O descanso noturno não serve apenas para recarregar as energias. É também um momento crucial em que o corpo regula a pressão arterial, a inflamação e a circulação sanguínea. Mas quando alguém dorme mal ou acorda abruptamente, esses mecanismos são desregulados. A insônia, o despertar frequente ou um despertador barulhento podem provocar uma descarga de adrenalina que eleva a pressão arterial subitamente, logo no início do dia. Esse pico, quando combinado com desidratação, sangue mais denso e vasos frágeis, pode ser o gatilho perfeito para um AVC. Além disso, o sono interrompido afeta o ritmo cardíaco e a saúde metabólica. A ciência confirma.
Vários estudos mostram que idosos com problemas de sono têm maior risco de hipertensão e eventos cerebrovasculares. Para completar, muitos idosos tiram cochilos durante o dia e não conseguem dormir à noite, o que desregula ainda mais o ritmo circadiano. O que fazer? Priorize o descanso noturno. Mantenha horários de sono regulares, evite telas antes de dormir, faça refeições leves e crie um ambiente tranquilo. Use um despertador suave, com luz ou música que aumentem gradualmente. Dormir bem não é só para melhorar o humor, é um remédio silencioso para o coração e o cérebro. Cada noite de sono reparador é um investimento no seu amanhã. E cada manhã tranquila é uma oportunidade para viver melhor e com mais serenidade. Agora você sabe. O que você faz toda manhã pode proteger ou colocar em risco a saúde do seu cérebro. Não é sobre viver com medo, mas com consciência. Beber água, levantar com calma, não esquecer os remédios, cuidar da digestão. E o que você come para começar o dia são pequenos gestos, mas com um impacto gigantesco. Um AVC não é um acaso. Ele é a soma de anos de decisões aparentemente insignificantes. Mas a boa notícia é: nunca é tarde para mudar. Você pode começar amanhã mesmo, tipo o dia D da sua saúde. E cada novo dia que você começar com consciência será uma vitória para a sua saúde. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque talvez eles já estejam fazendo essas mudanças, mas não sabem o quanto isso pode ajudar. Seu coração merece cuidado, seu cérebro merece proteção. E sua rotina matinal pode ser sua melhor defesa, um verdadeiro escudo contra os problemas. Começar bem o dia é começar bem a vida. Muito obrigado por assistir e cuide-se.